Você já percebeu que, talvez o verdadeiro perigo em Witch Hat Atelier não sejam os vilões? Porque depois desse episódio, eu comecei a pensar que talvez o próprio sistema de magia desse mundo seja o problema. E pior, talvez Kiefer esteja escondendo algo muito maior do que imaginávamos. O último episódio mudou completamente o clima do anime. O que parecia uma fantasia mágica confortável, agora está se transformando em uma história sobre controle, manipulação e conhecimento proibido. E hoje eu vou te explicar tudo o que esse episódio realmente quis mostrar. Desde o começo, Witch Hat Atelier parecia aquele tipo de anime mágico relaxante. Paisagens lindas, magia desenhada à mão, personagens fofos, uma vibe quase parecida com Freedom ou filmes do estúdio Ghibli. Mas aos poucos o anime começou a mostrar algo estranho. Porque nesse mundo, a magia não é apenas magia. Ela é conhecimento. E conhecimento controlado. A maior revelação da obra desde o início foi descobrir que qualquer pessoa poderia usar magia, desde que soubesse desenhar os símbolos corretos. Isso muda tudo, porque significa que os magos esconderam essa verdade do resto da sociedade. E quando você percebe isso, o mundo inteiro começa a parecer diferente. Os bruxos não são apenas usuários de magia. Eles são guardiões de informação. E talvez até manipuladores. Esse episódio reforça exatamente isso. Muita gente olha para os Cavaleiros Morales e pensa: ah, eles só são os caras rígidos da Ordem Mágica. Mas esse episódio mostra que a função deles é muito mais pesada. Eles existem para impedir que magia proibida se espalhe. Porque no passado, a magia causou tragédias enormes. E isso cria uma pergunta importante. Até onde vale esconder conhecimento das pessoas para proteger o mundo? Porque do ponto de vista deles, talvez estejam certos. Se qualquer pessoa pudesse usar magia livremente, o caos poderia começar. Mas ao mesmo tempo, isso também significa que o sistema inteiro é baseado em segredo. E é aí que Witch Hat Atelier começa a ficar assustador. Porque o anime não mostra um lado completamente certo, nem completamente errado. Agora vamos falar do ponto mais importante do episódio. Kiefer. Até aqui, ele parecia apenas um professor gentil e misterioso. Mas esse episódio começou a mostrar outro lado dele. Um lado mais oculto, mais manipulador. Porque mesmo sendo bondoso com Coco, ele claramente esconde muitas coisas. E o anime faz isso de propósito. Existem momentos onde parece que Kiefer já sabe muito mais do que deveria. Como se ele estivesse investigando algo há anos. E os próprios Morales começaram a perceber isso. Eles não confiam totalmente nele. E sinceramente, talvez eles tenham motivo. Porque o episódio deixa uma sensação estranha. Como se Kiefer estivesse guiando Coco, não apenas para ajudá-la, mas porque ela é importante para algo maior. Talvez até perigoso. Uma coisa interessante é que Coco não é especial por ter poder mágico absurdo. Ela é especial porque questiona. Enquanto quase todo mundo aceita as regras daquele mundo, Coco quer entender. Ela quer saber a verdade. E isso é perigoso. Em histórias assim, personagens que fazem perguntas normalmente acabam descobrindo coisas que deveriam permanecer escondidas. E acho que é exatamente isso que vai acontecer aqui. O anime está construindo Coco como alguém capaz de mudar completamente aquele sistema. Porque ela não nasceu dentro dele. Ela vê as contradições de fora. Brimmed Caps tenham tanto interesse nela. Essa é provavelmente a parte mais interessante da obra. Os Brimmed Caps são tratados como criminosos perigosos. Mas quando você para pensar, o que eles realmente querem? Libertar o conhecimento mágico. Permitir que qualquer pessoa use magia. E isso faz surgir um conflito moral muito forte. Porque dependendo do ponto de vista, eles podem não estar totalmente errados. Claro, muitos deles fazem coisas horríveis. Mas Witch Hat Atelier claramente quer que o espectador questione o sistema atual. E é isso que diferencia esse anime de uma fantasia comum. Ele não está falando apenas sobre magia. Ele está falando sobre poder. Sobre quem controla a informação.
e sobre como sociedades inteiras podem ser construídas em cima de segredos. Depois desse episódio, parece impossível voltar para aquela sensação leve do começo. Agora, existe tensão em quase todas as cenas, porque percebemos que existe algo muito maior acontecendo por trás da história. Kifrey esconde algo. Os Morales escondem algo. Os Brindcaps sabem algo. E Coco está entrando no meio de tudo isso. A sensação é que estamos vendo o início de uma grande tragédia, ou talvez de uma revolução. E sinceramente, esse foi o episódio que me fez perceber que Witch Hat Atelier pode se tornar um dos melhores animes de fantasia dos últimos anos. Porque ele não depende apenas de luta ou ação. O verdadeiro conflito aqui é psicológico, é ideológico. Cada episódio faz você questionar mais aquele mundo. E isso é exatamente o tipo de história que fica cada vez melhor conforme avança. Inclusive, existe um detalhe que muita gente talvez ainda não tenha percebido. Os personagens desse anime vivem em um mundo onde conhecimento é literalmente dividido entre pessoas permitidas, aidas, e pessoas proibidas. Isso lembra muito coisas do mundo real. Porque durante a história da humanidade, controlar informação sempre foi uma forma de controlar pessoas. E Witch Hat Atelier usa magia para representar exatamente isso. Os bruxos decidem quem pode aprender, quem pode saber, quem pode usar poder, e quem deve permanecer ignorante. Quanto mais você pensa nisso, mais pesado esse anime fica. Porque talvez os vilões tenham nascido justamente por causa desse sistema. Talvez os Brindcaps sejam consequência do próprio medo criado pelos magos. E isso deixa tudo muito mais cinza, muito mais humano. Não existe mais aquele sentimento simples de bem contra mal. Agora parece uma disputa entre diferentes visões de mundo. E normalmente histórias assim acabam ficando muito mais profundas. Outro detalhe importante desse episódio foi a forma como Coco começou a olhar para tudo ao redor dela. Antes ela parecia apenas encantada pela magia. Agora ela começa a perceber que existe sofrimento escondido por trás daquele mundo bonito. Existe manipulação, existe censura, existe medo. E isso muda completamente a jornada dela. Porque talvez o objetivo final de Coco não seja apenas se tornar uma grande bruxa. Talvez ela acabe tentando mudar todo o sistema mágico daquele mundo. E sinceramente, acho que é exatamente isso que Kifrey teme. Porque ele parece alguém que já viu coisas demais. Alguém carregando culpa, segredos, traumas. Toda vez que o anime foca nele sozinho, a atmosfera muda. Fica pesada, silenciosa, quase desconfortável. Como se existisse algo monstruoso escondido atrás daquela aparência calma. E o mais assustador é que o anime ainda não revelou quase nada sobre ele. Mesmo assim, já dá pra sentir que Kifrey provavelmente é uma das peças mais importantes da história inteira. Talvez até mais importante que a própria Coco. E se o anime continuar nesse ritmo, acho que estamos caminhando para revelações absurdas nos próximos episódios. Porque tudo parece conectado. Os Morales, os Brindcaps, a magia proibida, o passado de Kifrey. E principalmente, a verdade sobre quem realmente deve controlar a magia. No fundo, Witch Hat Atelier está fazendo uma pergunta muito simples. O conhecimento deve pertencer apenas a alguns ou a todos? E dependendo da resposta, esse mundo inteiro pode acabar entrando em colapso. E talvez seja exatamente isso que está começando agora. O início da queda de um sistema construído em segredo. Então comenta aqui embaixo a sua teoria. Você acha que Kifrey realmente está tentando proteger Coco? Ou ele está preparando ela para algo muito maior? E mais importante, se você vivesse nesse mundo, você apoiaria os magos ou os Brindcaps?